Olá a todos, bem-vindos. Já vou adicionar a Raquel aqui, depois vou fazer uma pequena introdução. Ei, Baldini, tudo bom? Bem, e você? Tá me ouvindo bem? Tô super bem. Você me ouve bem também? Super bem, obrigado. Eu não estou usando fone de ouvido porque se preciso mostrar alguma coisa no Sim. violino fica meio estranho. Ótima ideia, ótima ideia. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. É um prazer. Essa é a live, em absoluto, a live que mais esperei Eu também, tô super feliz. todo esse período, porque, bom, eu parto já falando uma coisa que serve de introdução. Eu sempre me perguntei, desde que eu aprendi no conservatório na Itália as sonatas e partitas de Bach, eu sempre me perguntava, mas por que ninguém fala, e realmente naquela época, sobretudo, hoje também são poucos os Uhum. professores de violino que falam e É. que sabem falar. Mas naquela época menos ainda. Mas por que eu estou tocando uma alemanda? Por que estou tocando uma currant? Por que estou tocando um gavotte? E, e ninguém me explica o que era, quais eram as características dessas danças, né? Justo. E ainda mais quando eu aprendi a gavotte da terceira partita assim, desse jeito. Não? Aí eu me perguntava, mas peraí, essa é uma dança, supõe-se que é uma dança leve, elegante, tem que ter uma certa graça. E como é possível que fique tudo assim? Bom, Uhum. é, cheguei no Brasil, eu mudei muito, claro, eu estudei bastante a interpretação historicamente informada das danças, do barroco em geral. Eu tenho um violino barroco, tenho um arco barroco. Meu amigo Luiz Otávio Santos me deu já muitas dicas e muitas orientações. E, e nada, eu sempre tinha essa ideia de falar com alguém que realmente eh, estudasse e soubesse falar dessas danças barrocas. E aí, por acaso, eu estava com o nosso querido amigo comum Leonardo Bock no Sim. Chile. Ele me Grande, falou de um, Leonardo. ele me falou de um concerto extraordinário da OSPA com a Sim. participação sua e de todo o grupo Passos do Barroco. Uhum. E, e eu fiquei fascinado. Eu falei, não, tenho absolutamente que entrar em contato. E depois, por acaso, eu descobri que você estava no grupo Violino Nacional, lá do É, WhatsApp do é amigo Paulo. verdade, é verdade. Foi tudo uma série de circunstâncias que fizeram com que eu entrasse em contato com você e finalmente conseguisse fazer essa live que tanto, tanto, tanto esperei para fazer. Aliás, esse vai ser o primeiro capítulo de duas lives, Isso. porque daqui a um mês teremos mais uma Uhum. e, e quem sabe na frente, eu acho que vai ficar muita coisa ainda para Para outras outros, etapas sim. aí. Raquel, é, para quem não, para as poucas pessoas que não te conhecem, daqueles que estão seguindo a gente, pode contar um pouquinho da tua trajetória, porque você tem uma trajetória bem interessante que começa no violino, não é? Bom, começa antes. Bom, An- sim, como criança, né, aprendi violino, comecei aos 7 anos, mas a minha primeira graduação é em biologia, né? Eu sou bióloga de formação, Nossa, adoro é o campo da ciência, né? E foi na Unicamp que eu tive um contato, o primeiro contato, né, com esse universo do barroco, né? Então, foi muito importante na época que havia professores
o Edmundo Hora, né? E tantos músicos maravilhosos que me mostraram algo que eu jamais imaginava. E tudo começou aí. Uhum. Primeira grande surpresa foi: é possível tocar um repertório que eu já amava, mas com instrumentos que se aproximam desse passado, né? Isso para mim já foi um primeiro choque, assim, eu não tinha essa bagagem, né? Esse conhecimento. E tudo foi só piorando ou melhorando, né? Porque aí eu fui para o festival de Juiz de Fora, que foi a grande escola, minha grande porta de entrada, né? E ali, além do Luiz Otávio, o grande mestre, né, de violino barroco, eu tive a surpresa de ver aquelas partituras de dança que a gente postou, né? E ver uma professora francesa, que é a Christine Bell, dando aula de dança barroca. Aí foi o segundo tapa, né? Eu falei, calma, então é possível saber com critério, né? De onde vieram essas danças, como elas eram executadas e pior, aí tudo vai piorando. Tinha um mapa, e esse mapa era tão preciso na sua notação que era possível descobrir a rítmica dos passos associadas à melodia. Então, assim, era de uma precisão, era de uma possibilidade, uma descoberta de um material, né? Extremamente rico. E, claro, uma vez que você se debruça nisso, é possível você recuperar esse conhecimento de alguma maneira, né? Então Uhum. foi aí então eu terminei biologia, me formei, sou bióloga, mas aí já minha vida tinha mudado para sempre, né? Aí foi O destino já levava para outro já caminho. me levou, eu fui para Holanda e tal, fui aí lá, me aprofundei, claro, na Conservatório de Haia, né, no violino barroco, e a dança barroca veio também como uma necessidade já desperta em mim, né, de associar, porque eu sempre gostei muito de dança, né? Mas eu não imaginava que seria possível achar esse encontro dentro de um período que era mais do que um encontro, era uma essência única. A dança e a música, elas são duas faces de uma mesma arte, né? Então, aquilo mexeu muito comigo. Eu comecei a mergulhar naquilo, com todos os tratados, fazia aula, assim, muita aula de dança, né? Então, eu acabei virando uma violinista barra pesquisadora de dança, né? O que também me levou ao fato de que os mestres de dança, na época, eram também violinistas. Sim. Então isso, né? Então esse casamento, essa unidade no mesmo artista, do violinista e do mestre de dança, fizeram para mim todo sentido, porque aquelas peças então que eu ouvia de Bach ou as suítes barrocas, tinha uma concepção ou outra, era muito mais unânime, né? Não tinha uma Uhum. separação o que é dança, o que é música. A concepção é unânime, né? É única. E foi assim que eu fui me aventurando, aprendendo cada vez mais. É um universo muito complexo, né? Eu sempre Uhum. tenho a impressão de que a impressão não, a certeza de que as respostas prontas nunca me levaram a lugar nenhum, porque eu achava assim, como violinista, eu quero saber o andamento, mas qual é o Uhum. andamento eu quero saber o andamento da gavota. Não, Uhum. mas é que não é um andamento, é muito Não é um mais do que andamento. isso. É, É muito mais. É. é muito mais, é uma camada de coisas. Então, quando a gente pega um ponto como uma resposta já objetiva e rápida para as nossas necessidades assim musicais que a gente quer elaborar logo aquela peça, Uhum. não responde. Na verdade, não responde e pior, ela esconde toda a beleza que está por trás daquilo, porque é muito mais bonito e complexo. Então, essas obras que eu agradeço muito que você tomou elas como exemplo, né? Sonatas e partitas, porque já é um ponto de partida, porque esse é um universo tão amplo que falar de Uhum. tudo hoje, né, a gente não ia Não, conseguir, claro. né? Mas então é isso, aí eu me aventurei e estou nisso até hoje. Que bom. Bom para Que nós. bom! Olha, eu, Pois é. eu, eu já intuitivamente estou aqui como aluno, tá? Eu Oh! esse, hoje o meu papel é um papel, praticamente o papel da maioria das pessoas que está conosco essa noite, mas um papel de alguém que escuta e aprende. Por quê? Te falo por quê. Porque eu já
já fiz alguns passos para frente. Ou seja, eu já faz tempo que eu não consigo tocar as partitas de Bach sem pensar e sem imaginar constantemente passos de dança. Não consigo. Excelente. Mas ainda esse o status onde eu cheguei, o degrau onde eu cheguei, tem ainda muito mais de intuitivo do que de conhecimento. Agora já um pouco mais, porque você me passou em PDF. de primeira mão, digamos, você me passou um trabalho que, aliás, é bom falar para todos. A Raquel fez um trabalho escrito sobre as sonatas, sobre as partitas de Bach e sua relação com as danças, que já está disponível e já pode ser baixado. Pode falar onde? Sim, temos um site, né, do grupo que é o Passos do Barroco. Então, o endereço é www.passosdobarroco.com. Então, lá tem um botãozinho de download, você já pode ir lá depois dessa live, Depois pega dessa lá, live. pega o material, assim. Ainda bem que deu tempo, né? Eu corri um pouquinho, mas deu tempo. É extraordinário. É um trabalho incrível que eu já li com aquele entusiasmo de criança, sabe? Que descobre algo novo e que quer chegar até o fim. É Que muito bom. bom, Muito fico feliz. A primeira pergunta, antes de entrar no específico das danças, porque o tempo corre muito rápido. É verdade. Antes de entrar no específico, a primeira pergunta é qual a diferença fundamental, ou quais as diferenças fundamentais entre a dança francesa, de cunho francês, de estilo francês, com a dança italiana? Olha, essa é uma pergunta bem abrangente, né? Então vamos lá. É, vou começar pelo seguinte: no Renascimento, as danças que predominavam nas cortes eram de matriz italiana. Então, os principais tratados de dança do Renascimento, por exemplo, falam de Branlis, né? Falam daquele conjunto de danças que eram características do modelo italiano. Isso significa várias coisas em termos de até de execução no corpo, né? Os pés paralelos, movimentos que não exigiam muita, digamos, muito virtuosismo, entre aspas, né? Porque tudo é uma questão de ponto de vista e referencial, né? Então, não é dizer que a dança do Renascimento é fácil. Claro. Dentro de um referencial, ela tem um outro tipo de postura, etc. Bom, essas danças que vão migrando e vão se transformando, vão chegar na França, já no século XVII, sendo a França agora o modelo, o grande modelo. Então, algumas dessas danças que vieram da Itália estão também no contexto francês. Então, por isso que eu não te dei uma resposta aí, o que é italiano, o que é francês. Existe, na verdade, É um momentos intercâmbio. Existe momentos de intercâmbio. Agora, claro que depois, com a afirmação, né, do poder francês, do Luís XIV especialmente, então a gente tem sim um grupo de danças que são essas que a gente trata, né, especialmente nas suítes e tal. Sim, são bastante bem francesas. Isso significa o quê? Para dar um exemplo para o pessoal que está ouvindo também. Existem gigas e gigues. Isso dá uma confusão, porque eu, como violinista, também falei, bom, mas não é tudo giga, não. A Não. giga italiana, que vem dessa outra matriz, ela nem era mais dançada nesse período que a gente está tratando agora, né? O que a gente dança são as gigues francesas, e elas são pontuadas, elas têm anacruse e um monte de outras características. E então, quando a gente fala de uma dança dançada, e que a gente pode falar de passos, caráter, andamento, fraseado, é da gigue francesa. Não vamos falar da gigue italiana, É tá? um pouco como a corrente e a courant,
né? Exatamente, porque É. são danças que aconteceram nas duas culturas, né? Mas elas se firmaram em termos de coreografia, notação e padrões, vamos dizer assim, na França. Então a gente não vai falar sobre a dança corrente. A corrente não é dançada nessa altura. A corrente tem uma origem de dança, mas Uhum, não é mais o caso. Então quando a gente falar de barroco, suítes dançadas barra instrumentais, estamos uhum. falando de modelo francês, que é esse que predominou e segundo o qual podemos recuperar, porque outras a gente não tem a menor ideia de como eram, né? Aliás, Bach é muito preciso em, eh, em intitular os movimentos com a palavra italiana ou francesa, dependendo da, por exemplo, o Uhum, segundo movimento da segunda partita é claramente uma corrente italiana, não? exato, E em outros casos ele coloca o termo francês mesmo. Então é muito bom já partir sabendo dessas diferenças, não? sim. Porque muitas vezes já eu tive um aluno que, aliás, já bastante avançado, porque já tinha se interessado nisso, mas que me Uhum, falava da corrente como se fosse uma current. E, na verdade, uhum. é bem diferente. Bem, Tô- a raiz é a mesma, mas depois a current é, pega completamente um outro caminho, enfim, Sim, se outro diferencia rumo, bastante. totalmente diferente. Uhum. Então Muito é bem. isso, primeira coisa é saber diferenciar o que é uma coisa e o que é outra, ainda que não haja um título especificado, porque isso, quando a gente vai treinando, né, a vista, a gente começa a identificar só de olhar. Então, não Uhum, necessariamente precisa ter o título, que é uma giga ou uma giga, claro. mas você bate o olho e fala, isso aqui não é, tem todo o cheiro de uma giga, né? Ou todo o cheiro Uhum, de uma giga. Não, a gente acaba não fazendo mais as confusões depois, né? uhum. Mas, por exemplo, você deu exemplos ótimos, é isso. É. Bom, vamos por partes, que temos bastante coisas para falar. Opa. Quais são as danças sobre as quais você poderia iluminar nosso caminho Olha, faço na, que... prime, na, É, na primeira partida? Na primeira partida. na primeira, deixa eu pegar, Tem já a tô alemã, abrindo. Sim, eu tô com tem ela a aqui. alemã, tem a corrente italiana, que então não Já é deixa pra dançada, lá. já deixa para lá. Temos a sarraband, Ela, vamos parar. essa sim, né? Essa absolutamente sim. Absolutamente. Então, mas só um parênteses, né? A alemanda, ela era dançada, mas não nesse Hum, período, né? Então, é só para deixar esse parênteses claro. A alemã uhum. era assim dançada, inclusive era uma dança bastante fluida, no sentido de que tinha as marcações, pé direito, repousa. Então tinha esse movimento, tá? Então, se a gente fosse cantar a alemã aquela taram, tirararariram, barararam, Sim, tiradadadadadadadama, dadapagadadatadadadá, seria nesse andamento. Mas isso no Renascimento, quando a gente chega aqui, já ela não é mais dançada, apesar disso, ela guarda a estrutura da dança, isso que é importante. sim, sim. Então a gente consegue localizar esses momentos onde os passos eram colocados em relação à música, tá? Então, mas Antes de fala, ir para pro antes de ir Sarabanda. para Saraband, Aham. queria saber onde você colocaria o descanso aqui? Nesse início, onde você daria ênfase? Onde eu passo claro, isso é claro que é um passo, não é? É. Isso é muito leve, não? Imagino. É.
Veja bem como coincide. O Bach, ele tem essa inteligência e conhecimento, né? Uhum, Sobretudo, uma elaboração com muita propriedade. Então, o que ele faz aqui é justamente transferir para uma forma pontuada e ornamentada da estrutura da dança, que é taram, tiraram, tararam, tararam, papam, papam. Então, isso se uhum, repete na dança, ó. uhum, Então, o que é importante, que é sempre a saída é o momento importante ali da dança, né? O primeiro tempo, e depois aquilo vai se. Isso. Tom, tom, tom. Isso, é. Tiram. Exatamente. De E o forma que. ritmo pontuado sempre é yam, papam, papam, Isso, papam. porque ele tem. Nunca misurato, Não, tam, papam, papam. não, Sempre. porque ele conduz. A questão da dança, ela é um movimento contínuo. Ao contrário da música, que a gente consegue elaborar, vamos dizer, a gente consegue forjar um pouco, né, certos silêncios. A dança não tem como você ficar totalmente parado, porque aquilo congela. Então, Isso. é a sensação de que você está movendo. E então, o que que acontece na dança? Tem um momento de impulso e momento de relaxamento. Impulso e relaxamento. Então, sempre o ponto de partida é muito importante. É onde você Uhum. aplica mais energia e depois aquilo se dilui. Então, Total. sempre é importante fazer papam, tiraram, tarará, tom, pom, pá, porque essas últimas duas são que vão Uhum. conduzir, mas elas não podem ser Para o mais próximo compasso, para a sim. próxima, mas ela não pode Sim, se inverter, ela não pode ser mais importante claro, que a chegada, mas ela claro. empurra para lá, porque é isso que faz a dança mover e ganhar o espaço, né? Porque lembrando também que os movimentos a gente sempre se faz uma distribuição no espaço, não é um movimento parado, né? A gente está Uhum. percorrendo um espaço de forma elaborada, né? Sim. E antes do início, Hum, eu sempre falo para os meus alunos quanto é importante a preparação do início e o respiro do início. É pura imaginação a minha, mas imagino que para um dançarino também, antes de começar, sim, para, não, essa exato. preparação é fundamental. Claro, e olha, mais ainda do que ela é tão fundamental que ela é colocada no corpo de forma, não aqui na alemanda, mas na sarabanda que a gente vai falar, Vamos falar, né? ela é feita com uma preparação que se chama plié. Plié. Já ouviu falar em plié e élevé? Então, o plié é o momento que você flexiona, prepara, tem aquela densidade e que explode, vamos dizer assim, vai para frente no élevé. Então, é importante que o plié contenha aquele movimento de preparação que te leva ao Sim. primeiro tempo. E aí chegamos na nossa dica número um desta noite. O Uhum. primeiro tempo de qualquer dança do barroco é feita com movimento para cima. Isso para mim também foi um divisor de águas, porque a gente sempre pensa o tempo tético marcado para baixo, ainda mais com a regência, né? Uma coisa Sim, sim, assim. sim. E ao contrário, o tempo um é empurrado para cima sempre, sempre, qualquer dança. Pensa no minueto, Uhum. primeiro tempo é para cima. Sarabando para cima, gig para cima. O primeiro tempo é sempre para cima. Olha só, isso inverte, né? E isso faz com que a dança se desenvolva, porque se ela Uhum. tem um pico logo no início, o resto vai ser um desenvolvimento dessa grande energia que é dada no primeiro tempo, certo? Claro que assim, não é dizer que todo o primeiro tempo vai ser feito de forma com a mesma intensidade, Vamos para mas Sarabanda. Vamos para vamos. Sarabanda. Nossa Senhora, sarabanda é um parênteses, viu? Fala Eu, alguma coisa antes de eu tentar fazer alguma coisa compatível. ai, nossa, sarabanda, sarabanda. É que assim, a sarabanda, ela é uma das danças É um que mundo, né? é um mundo à parte, exato. É essa a palavra. Só a sarabanda, ela servia para uma palheta de tipos de personagens e de afetos e de discursos, né? Então, aí que tá, que sarabanda, de qual sarabanda? A pergunta talvez fosse de que sarabanda a gente está tratando? É uma sarabanda
mais teatral, porque tem isso também, a complexidade das danças, como elas aconteciam. Talvez seja bom falar isso. Onde que essas danças aconteciam? No salão, né, feita pelos próprios nobres, que eram treinados na dança. Então tinha um Uhum. certo grau de complexidade, que atendia aquela necessidade de participar dos bailes, enfim. E depois tem a dança do teatro, aquela que eles assistem, mas não necessariamente eles participam, a não ser que fossem excelentes bailarinos, como é o caso Uhum. do Luís XIV, por exemplo, né? Mas então, assim, há sarabandas e sarabandas, há gavotas e gavotas, depende do contexto. Então, vamos imaginar que a gente está aqui numa, enfim, bar, uma sarabanda espetacular. Uhum. O que que a dança nos mostra? Ela é uma das danças mais ornamentadas em termos de gestual, né? Temos que pensar numa célula mínima, que são de dois em dois compassos, tá? Nunca Sim. pensarmos um compasso individualmente. Pense sempre de dois em dois, porque a própria célula coreográfica nos leva a pelo menos pensar de dois em dois. No caso aqui, é de quatro. Então, dois é o mínimo, né? E que se junta numa célula grande, uma mini frase de quatro compassos. Vamos lá? Uhum. Vamos pensar. E pense que o primeiro tempo é o mais importante em termos de preparação e cresce no primeiro, né? O primeiro é. Hum. Hum. Isso. As pessoas perguntaram aqui, Hum. você falou do movimento para cima, mas isso não significa necessariamente arco para cima. Isso precisa. Não. Isso é um outro Porque assunto que eu vou tratar é, na é, outra live, porque isso também é muito importante. Inclusive, sim, o Lully tem um papel fundamental em tudo isso. A é, organização das arcadas em função da dança, porque além de violinista, ele era bailarino também, claro, tá? Mas claro. não. É, O segundo acorde é mais leve, né? isso. Isso. Então, aí cuidado, que o Hum. primeiro tempo do segundo compasso não pode ser tão intenso quanto o Tão primeiro. intenso. Porque já estamos. É, maravilha, isso. Então, pelo Chegando, menos isso. Ou seja, se a gente che- organiza no quarto isso, compasso, né? no quarto. Então, a gente, quando aprende a tocar essas danças ternárias, normalmente temos a tendência de marcar a cada compasso, não é? Uhum, Isso, enfim, isso um pouco deforma a plasticidade da dança. Então, ela uhum, precisa dessa sequência para fazer uma frase, né? uhum. O dia que a gente tiver ao vivo aí, realmente, assim, carne e osso, eu vou te mostrar na partitura de dança como é a evolução da escrita em relação à evolução musical. Isso também, Uhum. visualmente, já dá também um grande impacto, que nos ajuda enquanto músicos, mesmo que a gente não dance, mas dá para compreender, né? Claro. Muito bem. Hum, Bom, teria muito mais para. Mas vamos para. Vamos. Depois tem Tempo de Borea, que claramente pela indicação do Bach é italiano. Sim. Também outro exemplo, né? Borea, Burré, não? Exato, é outro também. Mesmo que Apesar de a. que Hum, o modelo que ficou realmente estabelecido como modelo de Bourret é o é a francês. francesa, não Sim, a sim, do. sem dúvida. Né? Sem dúvida. Tanto. Agora, já que estamos falando de exemplo, eu lembro que quando eu tinha aí uns 10 anos, comecei a aprender uma dança que é a Bourret do Handel. Hum, Todo mundo passou por ela. Sabe aquela pam parirarirararara, uhum, tarirara. Bom, é assim que eu aprendi, né? Assim, o meu contato com a dança, esse que é um pouco complexo. Quando a gente tem contato com as danças na nossa formação, ela vem hum, logo no início, como se fosse algo
fácil, né? Então a gente Uhum. aprende o minueto e a burrê. Então eu fiquei durante 20 anos na minha cabeça que a burrê era tari, por exemplo aqui. Tan, 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 tirindara, uma coisa cantada. Bom, tapa na cara, né? Quando eu vi o que é uma burrê, meu Deus. Ela é uma das danças mais rápidas. Sim. Todos os tratados, não só de dança, mas de composição, de, enfim, todos, de instrumento, falam isso. É uma das danças mais espetaculares, mais Uhum. virtuosísticas na velocidade. Então, bom, opa, então aquela borré devia ser pam param parararam, pam pariram pariraram, pam pam Sim, sim, parirarara. completamente É outra outra música. coisa, que é outra música. Eu falei, bom, então e agora? Agora, chegamos num ponto importante. Não é dizer que ela, por ser rápida assim, eu posso tocar todas as borrées extremamente rápida, porque daí tem um limite da técnica no sentido da construção, né? Se você domina a técnica, claro que você vai conseguir decifrar muito melhor as dificuldades. Mas chega num limite também que aquilo vai ficar muito mais ruído do que outra coisa, certo? Claro, claro. Então, esse é um Também o exemplo. fato, também o fato que Bach coloca acorde de quatro notas, isso Exato. automaticamente coloca um limite, não, máximo. Com certeza, com certeza. Então, assim, essa fronteira que a gente precisa encontrar como instrumentistas, ou seja, quanto rápido podemos tocar esta burré sem que eu perca a, o domínio sobre ela, Uhum, mas e quanto lento eu posso tocar de forma que eu não descaracterize uma burré. Então, claro. esse compromisso é que é o difícil, né? A gente tem que achar um Hum. ponto em que você mantenha o caráter. Eu sei que ela é rápida, eu sei que ela é brilhante. Eles falam brilhante, rápida. Então, assim, de alguma forma, isso tem que estar na minha concepção, E né? não pode distorcer isso, né? Não posso perder totalmente, né? Assim, isso tem que estar ali. Agora, a gente tem que negociar com as nossas Claro, possibilidades de execução, certo? Porque isso aqui não é uma burrê para ser dançada necessariamente. claro. Muito bem. Segunda partita. Vamos lá. Que beleza. Ah, então, alemã e corrente não são dançadas, a corrente já falamos que é italiana, mas eh, eu tenho uma pergunta, não sei se você tem alguma. Você sabe que a alemã da segunda partita é tradicionalmente a peça com quem cada violinista ingressa no mundo de Bach, né? Porque Exato. tecnicamente é a menos complexa, digamos, não tem acordes, é um pouco mais linear, digamos, não? Sim, sim. Então, é, a interpretação fica sempre, como não tem acordes, como não tem essa pulsação de dança, Uhum. tem uma pulsação de dança, mas não tem a pulsação dos acordes que ajudam a entender Verdade. a dança. Então, fica sempre uma coisa meio anárquica, sabe? Uhum. Que nunca sabe, o aluno realmente nunca sabe o que pode e o que não pode fazer. Eu sempre parto do pressuposto que aqui você tem que contar uma história e usar as articulações, as ligaduras e as não ligaduras como sugestão de apoios, ênfases e Uhum. momentos mais leves, né? Sim, sim. Mas, por exemplo, já essa primeira frase é usar esse usar esse do, si, lá, sol, mi como um, uma espécie de criar um ponto de interrogação que depois tem a resposta Sim. na frase seguinte. Você poderia dizer alguma coisa sobre isso, mesmo que não Sim. seja dançada? Então, exato. Eu penso o seguinte: mesmo as danças que deixaram de ser dançadas, claramente tem algumas características que marcam, dão uma. É a marquinha dela, né? Uhum, É a digital. Então, uhum, nessa Alemanha temos a digital dela, que é
Os movimentos seriam 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Então, babam, di da 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 di da di da da ram. É isso. Lembrando que também o ponto de partida, que é a saída, é o mais importante. Então é babam, dirarorari, pam, 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 Babam, 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 babam. não? Isso, né? Sim, sim. Pam, dirarorari, pam, 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 barararari, ririri, pam, 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 barabararam. Então, assim, com isso, com esses elementos da dança, ainda que a gente faça um andamento mais confortável, não precisa ser, né, nesse andamento, mas tá ali. A digital dela não tem como fugir, porque é uma alemã, né? Ele poderia ter dado outro nome se ele não quisesse Claro, que claro. tivesse a digital da alemã, né? Então, por isso que assim, dá pra gente buscar. O que eu defendo é o seguinte: nada é proibido, né? É claro que você pode tocar uma alemã de uma forma completamente livre. Não há problema. Eu acho que a questão é mais estar consciente da opção. Ou seja, se você quer fazer ela completamente livre, ótimo, mas tenha consciência de que existe também uma forma que você pode explorar as características que são inerentes a ela. Mas se não quiser, tudo bem, é uma opção. Agora, quando a gente faz, não faz por opção, mas por imitação e sem conhecimento, aí que eu acho que é a pena, né? Aproveito para responder a uma pergunta Opa. da Me Ensina, querida. O ritmo muda meio tercinado. Na verdade, eu fiquei influenciado. Na música francesa existe essa inegalité, que as cocheias tita nunca são iguais como o ritmo tita, 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 tita. Não é bem pontuado, não é bem tita, tita, tita. É uma molezinha, né? Dá uma amolecida. E agora, eu não sei se seria o caso de fazer usar essa inegalité nessa especificamente. Talvez não por não ser francesa, como não ter um caráter francês. Mas mesmo assim acho que sempre pensar que dificilmente na música barroca uma série de colcheias, uma série de semicolcheias são tá. Sim, isso sim. Quase. Existe essa coisa da inegalité, que é algo bem específico francês, do caráter francês, mas mesmo quando não há inegalité, a música barroca é por si mesmo inegável. Exatamente. Ao ponto de que quando era para ser egal, eles escreviam igual. Exato. Né? Exato. Porque por a natureza. Bom, isso tem a ver com as ferramentas da época, né? O instrumentário. Se a gente tem um arco barroco, a gente percebe que ele tem pontos de dureza muito maior em relação ao talão. Sem dúvida, o arco para baixo é completamente diferente. 10 vezes mais contrastante do que o arco para cima, com o arco mais próximo. Sim, porque são propostas completamente diferentes, né? Estéticas totalmente diferentes. Então, assim, isso por si só já responde muito, né? Se a gente toma uma ferramenta que é o que eles usavam, que é o arco totalmente diferente, já é isso, ele naturalmente sai desigual. Então, você não precisa forçar a inegalité acontecer. Né? Ela acontece naturalmente. Então, quando a gente canta assim, é um pouco o que acontece com o arco no gesto, né? Ele tem essa molezinha, vamos dizer assim. Sim, sim. Bom, vamos para a sarabanda. Vamos para a sarabanda aqui. Primeira pergunta, você faria arco para cima ou arco para baixo? Ou baixo? Não, eu faria... Eita, peraí, deixa eu pensar. A primeira para baixo. Para baixo. A segunda? Eu faria para cima. Espera. Não dá para ver. Espera. Ai, meu Deus, você não dá, aí? Não é esse. Olha não, aí. Essa é chacona. Espera. Espera. Olha. Baixo ou cima? Olha,
Minha gente, não foi combinado isso, hein? Tô vendo Não, agora. não foi combinado. Porque, sabe, porque aí vem essa coisa, é um pouco a pergunta que fizeram antes. Hum. Se o um é para cima, tenho que tocar para cima. Não, não é isso. Não é isso. Não. Aqui nesse momento, todo mundo sabe que a sarabanda, bom, a sarabanda, o 2, o segundo tempo é o tempo é o descanso, de uma certa forma, não? Me Uhum. corrija se estou errado. O, como se diz? Yam, é o É. momento. Hum, Porém, temos essa célula rítmica, que é um ritmo curto, seguido por um longo. Eles têm um nome, que é hum, iâmbico. O uhum, iambe, ou iâmbico, ele provoca que o segundo tempo tenha uma certa dureza, vamos dizer assim, porque ele tem mais intensidade. Então, ao mesmo tempo que pensamos que o primeiro tempo é o mais importante, mas sabemos que na intenção o segundo tempo ele será também enfatizado. Por quê? Pela natureza desse, é um pé grego que chama, é um pé dos pés métricos da poesia grega, chama iâmbico. E o iâmbico ele era reconhecido pelos tratadistas da época, né, como um dos pés gregos da métrica grega, da rítmica grega, da poesia, né, que provoca uma certa dureza, uma tensão, né? Então, esse é hum. o afeto evocado com esse tipo de rítmico. Pá, pá. Então, a gente sabe que o primeiro é mais importante, mas ele tem isso. Pô, Mas, vamos. é, Isso. Isso, ótimo. Ou seja, ele não pode ser abandonado no sentido se a gente pensar num patamar de energia, vamos pensar assim, alto grau no primeiro, pá, mas o segundo é como se ele começasse a cair e você recupera. isso, mas o ataque é um pouco menos que o primeiro. Sim, tem que ser, porque a gente sabe que ele Yam, isso, desenvolve, o segundo desenvolve, não? desenvolve, mas ele não pode perder a atenção. É essa que é a questão, porque nas outras rítmicas, quando a gente tem é, um ritmo, ou o inverso, vamos pensar o inverso, um ritmo longo seguido por um curto, é ao contrário, né? Então ele sempre amolece, entre aspas, perde energia no Uhum, terceiro, na terceira figura. E aqui é o contrário, então há uma ênfase que é o iâmbico, que uhum, tem esse caráter, né, de reforçar um afeto enérgico, duro, vamos dizer assim, né? Mas aí qual que é a questão? Que é lindo. Na dança a gente também faz. Então uhum, temos um movimento iâmbico na dança que se chama coupé à deux mouvements, que a gente faz uma flexão, vai para cima no um e vai para baixo e para cima de novo no segundo tempo. Isso faz com que a gente reforce esse segundo tempo, que uhum. poderia estar indo para a sombra. Não, ele é recuperado. É E na incrível. dança, claramente a gente mostra isso. Então, isso aqui é claramente um exemplo do iâmbico, que também na dança a gente faz, Uhum, e é uma das marcas mais fortes da sarabanda, né? Então, uhum. esta palavra iâmbico, sarabanda iâmbico. Fantástico, fantástico. O professor Paulo, encomende mesmo um arco. Agora eu não estou com meu arco barroco porque estou no sul do Brasil, não trouxe Ah, todos, mas realmente nem que seja para experimentar muitas coisas em casa, estudar, né? vale a pena. Eu demorei muito para tocar com arco barroco, mas estudei muito. Abre a mente, porque Totalmente. você se dá conta que esses compositores, estou falando esses porque não é só Bach, todos esses compositores desse período, é, escreveram com um certo som e uma certa articulação na cabeça. E Exato. não podemos, não é que não podemos, tudo é possível, mas eu acho que um músico, um artista, Uhum. é, não, não deveria esquecer isso. Não deveria É. esquecer que Bach, quando escreveu isso, Bach sabia tocar o violino, sabia absolutamente qual
articulação, qual som sairia de um arco Exatamente. barroco. Exatamente, exatamente. É quando a gente se permite aproximar dessa riqueza do passado, né? A gente consegue trazer para o nosso presente, para a nossa prática, né? Uma expansão da nossa experiência como músicos, como artistas, né? Então, eu acho fundamental que a gente jamais se feche, né? É o que é diferente de se aprofundar. Se aprofundar é algo necessário, mas fechar, eu acho que é uma pena, porque deixamos de entender a riqueza. Ou seja, quando estamos diante de uma chacona, a chacona de Bach, que é essa pérola, quando a gente entende o que é a dança que está por trás desta concepção de chacona, é de arrepiar o que a gente vê nessa obra e que Uhum. evoca tudo que tem em relação à dança e que ele tipifica aqui numa obra completamente instrumental para violino, mas que tem todas as máscaras e gestos e movimentos de uma chacona dançada, né? Então, assim, isso é muito bonito, porque daí você percebe, ele tinha total intimidade com essa cultura, porque era a Claro. cultura daquele tipo de sociedade, daquele momento, enfim. Então, eu acho. Então, vamos pular a giga, que é italiana. Vamos pular a giga. Vamos pular a giga, porque não era de cunho francês, não era dançada, pelo menos nesse tipo de giga. E vamos para a chacona, Pois que então. também, apesar que também a chacona é chacona, italiano, mas já que você falou tanto, tem muitas pessoas pedindo da chacona aqui. Exato, né? Uma das características da chacona, das danças, coreograficamente falando, ela sempre começa no segundo tempo. Segundo. Então ela tem esse. E o que que na dança a gente faz? A gente não dança esse compasso que não é completo, a gente espera. Pá, 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 daí a gente vai para cima, no primeiro tempo do compasso completo, certo? Do completo, ou seja, eu começaria sozinho e você, Isso, e você exato. começaria aqui. Aí que eu vou contigo. Pá, tchá, tchá. Isso, Uhum. exatamente. Então, isso já dá um pouco mais de clareza de como a gente vai desenvolver a frase. Porque Uhum. o importante não é o primeiro. É, Sim, muitas vezes é, você escuta. exato. Tudo Você, que. Tudo realmente. bem, mas assim, é uma inversão até do próprio gesto da dança. Então, se a gente pensa, tem isso claramente na cabeça, a gente sabe que a gente vai para o segundo, no caso, o segundo compasso aqui, ou o primeiro completo, né? Então, exatamente. Outra coisa que também é muito típico na dança é a gente constrói uma frase pelo menos de quatro. Ela é um pouco mais extensa, veja bem. Sim, A sim. sarabanda a gente conseguia um pouco reduzir de dois em dois, em alguns casos. A chacona já não. Ela é uma das danças mais elaboradas, mais virtuosas, mais difíceis. Então, ela é muito mais elástica, ela é muito mais longa em termos de frase. Então, da mesma forma, não podemos fazer, podemos, não gosto da palavra, não devemos. Podemos evitar, né? Enfatizar qualquer coisa que não seja após quatro, tá? Após os quatro primeiros compassos aqui, que são essa estrutura mínima Uhum, da uhum. chacona, né? Então, vamos para o segundo compasso e aí começamos a já diluir para que quando chegarmos aqui no quarto, ele sirva de apoio para o próximo, tá? Sim. Então, pam, 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 tidam, pam, menos, pam, pam, Oh, parareira, menos. pare, menos. Estou feliz. Sabe por quê? Porque eu faço um arco muito estranho que ninguém faz, mas eu Ah, sinto que a cabeça bom, não contando o primeiro compasso, a cabeça do terceiro tem que ser leve. Yam, papam, pam, papam, tidam, pam, menos. papam. Isso, Exato. exato, Então eu faço. Agora faz. Pam,
e retomo no É, segundo tempo. mas Sim, fazendo a decaída aí da isso. intensidade, tá? Então, Até, até isso. voltar. Então, Sim. cuidado que quando a gente chegar ali no Sol, Mi, Fá, Ré, Lá, esse Uhum, Sol ainda tá na sombra. uhum, E agora sim, babam, sim. né? Volta Volta, ao volta orgulho. volta ao brilhantismo da Uhum, chacona, né? Então, o que é super interessante é um pouco também a forma de, de talhar essa arte, porque ela era toda um entalhe, desde uhum, a arte física, digamos, esculturas, a caligrafia, tudo é um entalhe. Então, os contrastes é que fazem essas artes ficarem muito mais interessantes. Ela precisa de muito uhum, contraste. Então, temos que saber onde colocar o pico e onde que já é sombra para uhum. o pico aparecer de novo, senão fica tudo meio nebuloso, né? Isso, exatamente. Mas é exatamente aí o que você falou, então, dilui até chegar ali e recupera de novo no tema. Sim, Pam, tirari. E aí menos. Turum, sim, ainda. sim. Apesar de que ela tá aguda, então a gente tem a tendência de que é A mais tendência, rápido. sim. Mas não, a construção da coreográfica em termos de desenvolvimento coreográfico, ela vai reduzindo para depois ficar grande e reduz, tá? Fantástico, fantástico. É lindo tudo isso, né? Ah, meu Deus. Nossa, nossa, é incrível, incrível. É apaixonante. Sim. É, bom, o tempo aqui está correndo muito rápido. Bom, eu Perfeito. sugiro mais uma vez, Hum, baixem esse texto maravilhoso da Raquel no site isso. www.pasosdobarroco.com.br ou sem ponto Não, .br? só ponto .com, Só ponto .com, perfeito. podem fazer o download, porque lá eu fiz uma síntese, tá? Eu até falo isso nessa pequena publicação, é um estudo, e agradeço muito o Baldini, porque foi ele que me trouxe essa vontade de colocar no mundo, né? Porque isso já era um projeto antigo, a gente fica com umas coisinhas assim, né? E de repente falei, mas é agora. Então, assim, no Uhum. fundo, a situação da pandemia com a vontade de fazermos e concretizarmos, né? Fez com que isso fosse muito potente. Então eu coloquei isso numa publicação modesta, também não é um estudo definitivo, claro, Não, mas é maravilhoso, né? Mas maravilhoso. Podem ajuda, baixar. já é um ponto de partida. Ô, Raquel, bom, Diga. também tenho que dizer que daqui a um mês temos mais uma live com a Raquel, então podem Isso, já marcar na agenda 8 de agosto. é. Anotem suas E, perguntinhas, é, né? terceira partita. Vamos. Que dizer sobre O que eu esse posso movimento? dizer? A Lurra, segundo os tratadistas, é uma das danças mais orgulhosas, mais Uhum. impactantes em termos de Pam, força. Então, eu diria que da forma como você fez, ela soa muito linda, mas é muito delicada e ela é mais potente. Pá, hum. bam, pá, 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 bam, pá. Eu estou tudo torto aqui, Isso. desculpa. Não, Estou ótimo. tocando sentado torto. E não esquecendo que ela tem uma estrutura mínima de 6 tempos, né? Então a gente, Sim, para não inverter, ó. Pam, 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 tiram, tim, pam, pam, pá, pam, pá, sim, pá, pá. Então tudo que está dentro desses 6 ela precisa encolher um pouco para depois voltar no primeiro, tá? o primeiro, ok. Ok, espera, vou só. Pá, pá, pá.
Sim. Isso, Pá, cuidado. um pouco mais. No primeiro tempo, né? Porque a nossa tendência quando a gente toca, o último, o sexto tempo, né? A gente tende a dar tanta importância para ele, ainda mais que tem um acorde ali, tchá, Uhum. né? Mas ele ainda ele está na sombra do próximo, tá? Então, Sim, claro. ele tem energia para puxar o primeiro tempo. E nisso Uhum. também na dança a gente corresponde a isso. Mas Uhum. é só para não inverter, né? Uhum. Em, Ótimo. as duas notas, são duas notas de anacruza, não? São. Eu toco elas cima a cima, porque eu não gosto de ouvir pam pam pa tanti. É yam pam pa. Mas exatamente. Inclusive, isso também é a segunda dica do dia. Primeiro tempo é para cima, certo? Isso aí já está Uhum. marcado no bloquinho. Segunda dica do dia: nunca dançamos anacruza. Então, ela serve de levar mesmo. Impulso, impulso. Impulso. Então, é interessante justamente fazer duas para cima, porque ela Conduz para o conduz próximo compasso. para o próximo, que é sim necessariamente para baixo. Porque isso é uma Uhum. regra do Lully, inclusive, que o primeiro tempo deve ser um arco para baixo, tá? Isso foi a forma que ele organizou os 24 violinos do rei, que foi um modelo para todas as outras cortes que seguiam, Uhum. né, essa referência francesa. Então, isso está muito claro no material dele, material dele, perdão, do Muffat, que Uhum. traduziu esse conhecimento, né? Uhum. O Georg Muffat. Então, são duas para cima. Pam, pam, pá, pam, pam, Super. pá. Então, curto, curto, longo, que também é um dos pés gregos, da rítmica grega, que é típica dessa dança, que se chama pírrico, os dois curtos, tac, tac. E esses curtos são considerados como júbilos, Uhum. então é muito alegre, é Pam, realmente uma pam, dança pam. muito Sim, alegre, muito sim, festiva, né? sim. E então é isso. Leve Em, para chegar no primeiro tempo. cuidados, cuidados, violinistas. Não toquem pesadas as duas cocheias, por favor, porque uma vez que chegamos no um, o resto tem que ser mais leve. Então, Exato. yam, pam, pá, tá, tá, Pá, tim, pá, pam, pá. tá, 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 Sempre, tá, tá. exato. É sempre Não? um avançar e um recuar. Pam, Isso, pam, isso. parariram, pam, pá, pam, pam, pararitam, tum, tum. É muito simples. O que é mais difícil é fazer saltar aos olhos algo que é tão simples, que é a essência da gavota. Tum, tum, pá, tum, 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 tá. E isso é a mecânica, é como Uhum. gira. Então, isso não pode deixar de estar presente, né? E Fantástico. também a digital da gavota. Uhum. Duas notas curtas, como Ana Cruz. Em, acho que agora está quase acabando. Se você tiver 10 minutinhos mais, Eu tenho, vixe. só para terminar, temos três danças mais. Eu não gostaria de Vamos, deixar de falar dessas três últimas, vamos, porque vamos, vamos. inclusive as três são francesas. Então, acho que seria bem útil se você puder 10 Claro, minutinhos. eu posso, Paulo. Então, vou encerrar e vou começar uma nova Retomar. live, tá bom? Tá bom, tá bom. Até já. Tchau, tchau. Até. Obrigado, Vinícius. Conseguimos. Seguimos. Nossa, Conseguimos. Raquel, em 15 segundos já estamos com 60. Voltaram já 60. Então, É acho isso que aí mesmo. Ah, é que o assunto é muito bom, né, minha gente? Quando a gente puder fazer isso juntos, dançando, a gente vai se divertir até. temos que fazer alguma coisa com algum grupo, Vamos! Esfera Mundi ou algum grupo. Temos Sim, que organizar. vamos! Espera muito, passo do barroco, a gente junta aí, ó. Nossa, seria fantástico. Vai ser, vai ser. Festival de Campo do Jordão. Oh, que beleza! Oh,
Arthur Nestrovski, eu sei que não está, mas se estiver, Fica, Arthur Nestrovski, eu fica a vou mostrar dica, essa live para o Arthur, fica a dica, fica a dica. fica a dica. É, quero tocar, Amanda, querida Amanda, você estará Ah, é tão certamente, querida ela. certamente no grupo. Bom, Minuetto. Opa, outro Ixi, agora, parênteses. a Suzete falou uma coisa que já é um pouco passou do ponto. Quero Opa. ver o Baldini dançando também. Isso já acho que só numa outra vida, talvez. Não, 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 não. Eu faço questão, Suzete, você vai ver. Ele vai fazer os passinhos da gavota. Você vai ver, me aguarde. Me aguarde. Minueto, então. Ó, minueto. Outro parênteses. Se a sarabanda Terceira também. dica do dia. Terceira dica do dia. Memorizem, memorizem, anotem. Minueto é em 6 tempos. Não importa se ele é do início do século XVIII, no fim do século XVIII. Minueto é em 6 tempos. A música pode estar escrita em 3, né? Que é o mais comum. Mas, para a execução da dança, são necessários 6 tempos. De forma que essa é a estrutura mínima que a gente precisa para organizar o minueto. Ou seja, quando a gente toca tam, tararirira, pam, pam, pararirira, que é o que a gente Sim, aprende, sim, matamos o minueto. Isso não é sim. minueto em lugar nenhum. Como deveria ser? Tam, parariririm, pam, pam, pariririram, pam, pam, tiriririm, Sim. tarararam, ou seja, a cada 6 tempos. Uhum. Isso já dilui um certo treino mental que a gente tem para marcar toda a cabeça, né? Por isso que eu E falei aqui que também. E aqui também. aqui Mesma também, coisa. então, exato. Cabeça do segundo compasso, você escuta uns golpes. Não devemos, ou seja, É, é bom ter essa consciência que é tam, bararam, pim, taririm, pam, pam. uhum, Exato. Então, assim, isso já no mínimo reconstrói, né, a nossa forma uhum, de abordar o minueto. Então, isso para sempre, qualquer minueto, não importa se é o mais tardio, sempre será em 6 tempos, porque essa era a concepção da dança, né? E a dança nos responde. Isso também é muito, muito interessante. Muitas vezes, o que dá a melhor resposta, apesar de ler um monte de tratados, um monte de documentos, a melhor resposta é a dança, ou seja, tentar fazê-la mesmo, porque isso desconstrói algumas rigidezes que a gente tem, claro, por um aprendizado que a gente não teve uhum. acesso, ou não é dizer que, assim, não é policiar dizer que o não é válido o que a gente está aprendendo, não é isso, mas já que sabemos, a gente pode reconstruir, né? E fica muito mais interessante. Então, o minueto é uma das danças mais elegantes, mais fluidas e que durou mais tempo. Então, veja bem, quando a gente fala do minueto Uhum. executado no início do século XVIII, ele continua sendo executado com 4 passos, até o final do século XVIII. Isso é regra, tá? A gente sabe, 4 passos em 6 tempos. 4 passos, 6 tempos. Ok. Mas como ele era feito, esses 4 passos, em 6 tempos, é que muda muito, porque ele durou muito tempo. Uma Uhum. das métricas do passo do minueto é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Uhum. Então, essa métrica. Pam, pararam, pim, pararam, piram, pam, pirarirairadaram, pam, pararam. Então, a dança faz uma outra coisa, ó. Ela vai para um. Ela fica Claro, fazendo. claro. Entende? E isso tudo acontece no minueto. Então, ele é extremamente complexo de camadas rítmicas. Então, nós Uhum. não podemos anular o que está acontecendo na dança e, ao mesmo tempo, favorizar ou ajudar a que essa estrutura de 6 tempos se mantenha para que a dança aconteça em 4 passos. Uma Uhum. outra possibilidade de passo que eu vou lembrar aqui é 1, 3, 4, tam, pam, pam, que é outra métrica
do Pam, passo. para, tim, pam, tira, tam, pam, 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 para, dita, tita, tam, pam, para, tita, dita, tita, Isso, tam, pam, é pam. exato. Mas o primeiro está sempre favorizado, né? Então, ó. Sim. Pam, tiraram, pim, pararim, param, pim, tirarirariraram, tarariraram, pam, param. Uhum. E a dança está acontecendo em Sim. completamente outra bordadura, né? Uhum. Mas estruturalmente temos aí 6 tempos e o primeiro com o pé direito também, regra do minueto. Pé direito, sempre. Regra do minueto, sai de mãos dadas. É uma das danças mais que tem mais regras, né? Uhum. É para casal sempre, mãos dadas e todo mundo sai com a perna direita. É o primeiro tempo, o primeiro passo será dado com a direita a cada 6 tempos. Então, já Uhum. imaginou, tá? O primeiro tempo é a perna direita a cada 6. Outra célula de 6 tempos, perna direita de novo. Não importa se você vai para frente, para trás, para o lado, porque ele Uhum. tem muitas figuras, a gente vai com a direita. Então, esse Uhum. primeiro impulso com a direita acontece a cada 6 tempos. Fantástico. Bom, Bourrée já falamos, Sim. veloz, Júbilo, rápida, né? rápido. É. Você acha que é Exato. suficiente essa velocidade? Eu acho que a questão, falando sobre isso de novo, não é a velocidade, mas é saber deixar o que está, Uhum. o que não está no brilho, porque ela é espetacular, ela é brilhante, né? Uhum. Então tem aquele momento de brilho e tem aquilo que vai pequenininho construindo. Então, tudo que é aqui para nós colcheias, ela é leve. Sim, Ela é muito, né? sim. Sabe assim, muito perspicaz. Pam, pam, barararam, pararam, pararam, pararam. Esse tipo de leveza e de um ar muito veloz, mas, sabe, perspicaz. Não dá intensidade, porque ele não. Essas Uhum. colcheias, que é o que a gente faz na É dança, tudo muito leve, né? Tudo muito nada leve. dentro da corda, nada. Não, muito leve, com exceção do primeiro tempo, que ele tem que ser espetacular. Pá, Claro. Pam, pam. pá. É, Sim. espetacular. Abre assim, abre o universo. Então, É a sim. gig, é a gig E final. essa gig, olha a confusão. A gig, que é um termo francês, ela aqui é feita como italiana, é um modelo italiano, né? Está em 6/8, tem esses ritmos fluidos. Então, assim, não se trata de uma gigue Francesa. francesa, que é aquela pontuada, né? A gigue francesa seria tatatam, 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 tatatam. Ela é toda pontuada, como a canari também, é da mesma família, né? Tatatam, 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 tatatam. Isso aqui não é uma gigue francesa, é uma giga italiana escrita com uma nomenclatura francesa. Estranho porque a outra giga foi escrita italiana, com a nomenclatura italiana, é italiana, não? E essa é escrita nomenclatura francesa. É É, incomum por Bach. mas é um caso de que isso aí também, olha, eu ao pesquisar essa documentação, eu reparei uma coisa. Essa fixação dos termos é muito mais tarde que acontece. Então, Hum, não é um erro, é que eram termos que todos eram possíveis e usados. Depois é que isso se sedimenta cada vez mais em características, né? Em famílias, em grupos, mas nessa altura não tinha essa rigidez do termo. Então, você não é. tem, você tem toda a razão. Agora, enquanto você falava, eu lembrei que, por exemplo, Bach nunca escreveu sonatas e partitas. Uhum. Nunca, o manuscrito sei soli. Aliás, Exato. sei solo, Sei sei solo. solo, é exato, sei solo. Então, assim, é que a gente acha que tem essas já definições, rigidez das terminologias, não é bem Uhum, assim, né? Estamos ainda uhum. num contexto muito mais, é, como eu diria,
que fermenta muito, tem muita coisa ainda em ebulição. A língua francesa, ela não está totalmente ali nessa altura, Uhum. firmada. Eu não sei em relação à italiana, mas eu sei que a francesa ela foi reelaborada muitas vezes, em termos de grafia, inclusive. Não, Então, italiana também. também? Italiana também. Então, Se eu tento ler Dante, ou a Divina Comédia de Dante, é dificílimo de entender. É um outro outro idioma. universo, é. Então, bom, então é só para dizer que a gente não tem essa, né, Uhum, essa caixinha já não está tão pronta, não. Então, não é uhum. um erro, era um outro termo também, mas é uma giga italiana, é típica italiana. Então, dessas, a gente conseguiu pelo menos dar uma passada em todas, né? Olha que Para coisa passar boa. em todas era objetivo, é muito mais rápido do que eu queria, mas é o primeiro passo, é um primeiro É o passo. primeiro. Fine Depois Dance é o primeiro passo. daqui a um mês falaremos mais de mais danças nas suítes instrumentais de Bach, também abrindo um pouco, Sim, abrindo os horizontes para suítes de violoncelo, suítes para cravo, enfim, sim. vamos ampliar um pouquinho o horizonte. Vamos, Mas, vamos. como primeiro, como é, porta de entrada nesse mundo, foi Ah, obrigada, foi ótimo, adorei também. incrível. E, mais uma vez, baixem esse conteúdo que é maravilhoso no site Passos do Barroco. Eu vou Sim, compartilhar depois nos próximos dias também. sim, E sim, sim. nada, Raquel, eu te agradeço. Aprendi muito, Que muito, bom. muito, muito. Preciso elaborar tudo isso, ficar Que pensando. bom. Que bom, eu fico muito feliz. E nada, espero que logo acabe essa quarentena para fazer várias coisas juntos. Ah, eu também. Eu agradeço muito a oportunidade, porque é um tema tão importante, né? E tão raro. No Brasil, somos pouquíssimos que se dedicam a essa É pesquisa e essa verdade. prática, né? Mais do que só a pesquisa, a prática, né? Então, esse Uhum. grupo Passos do Barroco, nós somos esses mosqueteiros aí que estão levando esse desafio, Incrível, né? E incrível, então realmente. sigam a gente no nosso trabalho, né? Tem esse site, tem aqui no Instagram também. Eu queria só ler uma frase que eu achei tão bonita que eu falei, eu vou encerrar com isso aqui. Ó. Diz assim: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Do Paulo Freire. Ah, eu amo isso. Do Paulo Ah, fantástico. Freire, esse educador maravilhoso, né, brasileiro, tão mal compreendido. E é isso, a gente não tem todas as respostas. Temos muitas perguntas, mas é isso que move. E é importante perguntar, Exatamente, né? E a qualidade exatamente. da pergunta, né? Então é isso, Paulo Freire. Muito As bom. pessoas que continuam crescendo são aquelas que têm dúvidas e que sempre continuam colocando mais pontos de interrogação do que pontos de exclamação em seu caminho. É, exato. Então, assim, essa tendência que a gente tem de querer respostas não deveria ser o lugar da gente se assentar, mas é a mola que move, né? E nisso a gente vai mais, mais, mais. A qualidade da nossa pergunta melhora também, porque a gente tem mais bagagem, né? E a gente não para nunca. Então, assim, é a história da nossa vida, né? A gente está nisso já há mais de 20 anos, pesquisando, descobrindo, redescobrindo, repensando, transformando esse conhecimento, né? Mas não estacionarmos. Nem a dança estaciona, nem nada estaciona, né? Então, vamos sempre para frente. Muito obrigado, Raquel, Eu que e até agradeço. logo. Até logo. Até E logo, obrigado querido. numerosos, numerosos que nos acompanharam aqui. Sim, muito obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Obrigado. Tem que virar série. Já tem um comentário, tem que virar série. Eita, olha aí, é o Vinícius. Vamos vender para o Netflix. Vamos, vamos, vamos. Gente, muito obrigada pela presença, viu? Tchau. Adorei. E Bravo, até a parabéns. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, querida, até.